Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos um texto que eu quero compartilhar com a igreja nessa noite, com você que está aqui comigo, com você que está em casa. Porque Deus rejeitou a oferta de Caim. Caim e Abel. Lembre-se que não tinha nenhuma outra família nesse contexto. Era Adão, Eva, Caim, nasceu primeiro, e Abel. Então, só tinha essa família. Isso é importante a gente perceber. Não tinha outra família. Não tinha outros cultos, outras igrejas. Né? A instrução religiosa que Caim e Abel têm é a mesma. Vem da mesma família. Amém? E aí, quando eu penso porque Deus rejeitou a Caim e a sua oferta, a gente precisa estudar isso um pouquinho na Bíblia, é o que a gente vai fazer nessa noite. Amém, Amém, igreja? Amém. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 4, do 1 ao 7. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 4, do 1 ao 7. E aí, a gente vai ver um pouquinho nessa noite o que Deus tem para mim, para você, para todos nós nessa noite. Amém, queridos? Eu posso ler? Você já achou, né? Eu acho que todo mundo acha Gênesis, não acha, irmão? Acha bem. Sim ou não? Sim. O sujeito que não acha Gênesis, ele está precisando muito de escola bíblica. Aliás, as escolas bíblicas das igrejas em muitos lugares já não funciona mais. Mas aqui na Bethesda, nós temos a escola bíblica, a EBD, todos os domingos, às 9 horas pela manhã. Você é o nosso convidado, está com a gente aqui, amém? Amém. Estudando sempre a palavra do Senhor. Posso ler? Amém. Então vai. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta, ao passo que de Caim e da sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Então disse o Senhor: por que andas irado? Por que descaiu o teu semblante? Versículo 7. Eu leio muito esse versículo aqui na igreja. Não sei se você já percebeu. Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Amém? Amém. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Amém? Amém? Vamos orar? Coloca a mão no seu coração. Vamos orar ao Senhor nessa noite. Pai amado, Pai querido, eu oro por cada vida que está aqui na igreja nesta noite, por cada pessoa que está em casa, pelo culto que estamos oferecendo a Ti nesta noite, nesse lugar. Muito obrigado pela oportunidade de podermos cultuar a Ti. Muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de poder passear na Bíblia Sagrada, estudar a Tua Palavra com nossos irmãos, também os que estão nos ouvindo e assistindo e vendo pela internet. Sejam abençoados em nome de Jesus. Me dá graça para comunicar a Tua Palavra e que ela esclareça e traga sabedoria aos simples em nome de Jesus. A igreja diga amém e diga glória. Muito bem, Abel trouxe, o texto diz, das primícias. O que é primícias, irmãos? Quer dizer, primícias são os primeiros frutos. Já que a gente está falando aqui de oferta, Caim era lavrador, Abel era pastor de ovelhas. Então, primícias quer dizer
os primeiros frutos, os primeiros animais, aquilo que a gente dá a Deus em primeiro lugar, né? Quando a gente vai ofertar, eu não vou falar sobre oferta no sentido financeiro, mas a oferta que você deve dar a Deus, vamos colocar aqui, se você oferece algumas notas para Deus, você deve oferecer as notas mais novas. Amém? Você pega aquelas notas mais novas e você oferece a Deus. Claro que hoje a movimentação bancária, Pix, de cartão, se acabou muito com o movimento de cédulas dentro da igreja e em muitos lugares. Mas a gente pegava as notas mais novas e oferecia ao Senhor. Isso também é um zelo. As primícias que Abel oferece foram diferentes das que Caim, aliás, Caim nem ofereceu as primícias, quem ofereceu foi Abel. Então Abel, ele vai fazer uma oferta, toda oferta ela é feita pela fé. Posso ouvir um amém? Amém. Deus não aceita oferta que não seja pela fé. É uma questão de fé. Ofertar, dizimar, é uma questão de fé. Abra sua Bíblia em Hebreus 11, 4. Hebreus 11, versos 4. Em nome de Jesus, você vai entender o que o texto, o escritor de Hebreus está dizendo sobre. Ele faz menção de Abel, e ele também fala da oferta que Abel oferece a Deus. Isso é importante a gente entender. E ele também é colocado na galeria dos homens da fé, ou de fé. Hebreus capítulo 11, versos 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala. O sacrifício que Abel faz, a oferta que ele entrega, ela não ficou naquele tempo de Adão, Eva, de Caim, Abel. Não, até hoje a gente fala sobre a oferta excelente de Abel, em detrimento da oferta de Caim. Está comigo aqui? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Se Deus aprova, eu coloquei assim, se Deus aprova a oferta de alguém, por inferência eu posso dizer que Deus também rejeita a oferta de alguém. Amém, irmãos? Amém. Deus aprova a oferta de uns, rejeita a oferta de outros. Aí você vai dizer assim, mas por que, pastor? O título dessa mensagem é por que Deus rejeitou a oferta de Caim? Não é? Por que Deus rejeita a oferta de algumas pessoas que chegam no altar para oferecer a sua oferta? E eu não estou falando só de dinheiro, de recursos. Eu vou entrar em outra área aqui que é muito mais abrangente, porque quando a gente pensa em ofertar, a gente pensa em cultuar, a gente pensa em oferecer culto, a gente pensa em... A nossa vida é uma oferta para Deus, sim ou não? Amém. Amém? Então 1 Samuel, você vai lá em 1 Samuel capítulo 15, versos 22, tem um texto lá que é interessante para mim e para você. 1 Samuel capítulo 15, versos 22. Olha o que Samuel fala. Que Deus tem. Já acharam? Vou esperar você achar, amém? Igreja Batista Betesda, Rua Simples, 475. Glória a Deus. Rio de Janeiro, Brasil. Aleluia. Estamos falando com pessoas que estão perto, longe, e pessoas que estão muito longe, mais longe ainda. Posso ler, irmãos? Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer
em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra. Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiro. Me permita ler o texto novamente, porque eu estou falando de oferta, e Deus ele tem mais prazer na obediência do que propriamente na oferta. Você vai entender isso até o final da mensagem. Porém Samuel disse, 2 pontos, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra. Eis que, lê comigo, igreja, eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiro. Amém. O que eu preciso observar na família de Caim e de Abel? É que Caim e Abel nascem do mesmo tronco. Eles têm os mesmos pais. Tá certo, irmãos? Sugam o mesmo leite materno. Cresceram no mesmo lugar. Recebeu as mesmas instruções com relação à vida. Vive no mesmo ambiente, escuta as mesmas histórias. Caim e Abel. Já que a gente está falando de oferta de aceitação e rejeição, então a gente precisa entender. Por que Deus então rejeitou a Caim? A Bíblia responde. A Bíblia responde. A Bíblia tem resposta para tudo. Glória a Deus. Qualquer situação que aconteça hoje e que está acontecendo hoje, diga-se de passagem, no mundo geopolítico, na natureza, na igreja, de alguma forma, a Bíblia tem resposta. A Bíblia está falando. Então, Caim e Abel têm as mesmas instruções com relação ao que é religioso. Eles vão, o texto diz que eles vão oferecer sacrifício, oferta a Deus. Quem ensinou a eles? Seus pais. Então, eles tiveram a mesma instrução. Então, mas 1 João capítulo 3, versos 12, diz que Caim, ele tinha um DNA dentro de si que não foi colocado por Deus. Você vai entender o texto. 1 João, lá no final, 1 João, aleluia, capítulo 3, versos 12. Glória a Deus. Deixa eu ler aqui com você. Já acharam? Diga glória. Glória. Então vamos lá. 3, verso 12 que eu falei, né? Sim, senhor. Muito bem. Não segundo Caim, que era do maligno e assassinou o seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Não segundo Caim, que era do maligno. Caim era do, repete comigo, Caim era do maligno. Alguém que é do maligno, Deus não vai aceitar a sua oferta. O texto já começa a se explicar aí. Ou a questão já começa a se desenrolar para mim e para você aí. Quem é do maligno, quem pratica malignidade, quem dos demônios, que senta nas mesas com os demônios, que bate papo com Satanás, que, sabe, não, Deus jamais vai aceitar ofertas de gente que é do maligno. Você pode dar glória a Deus ou vai ficar aí olhando? Amém, irmãos? Glória a Deus. Porque o sacrifício do perverso, ele já é abominação. Pior ainda com a intenção maligna. Vamos para a Bíblia. Provérbios, capítulo 21, 27. Provérbios, capítulo 21, 27. Pastor, o senhor está me fazendo andar na Bíblia hoje. Me dá graças a Deus. Você está estudando Bíblia com o teu pastor aqui na Bethesda, em Coelho Neto, na rua Simbres, 475. É o nosso desejo, estudar a Bíblia Sagrada. E não ficar na superfície da Bíblia, mas se aprofundar
Na palavra de Deus. Glória a Deus por isso, amém, irmãos? Amém. Provérbios 21, 27. Então, o sacrifício do perverso por si só já é abominação a Deus. Quanto mais se for com intenção maligna. O sacrifício dos perversos já é abominação. Quanto mais oferecendo com intenção maligna. E aí, esse texto já me remete a uma série, não sei se você está conseguindo abrir a tua mente, né? Então, um cara está cultuando a Deus, ele quer cantar, ele quer tocar, ele quer, sabe? Mas ele está fazendo o jogo de Satanás. A sua adoração, o seu cântico, a sua desenvoltura espiritual vai se tornar em abominação a Deus, porque Deus é santo. Aleluia. Por isso a Bíblia diz: sede santo, porque eu sou santo. Não é opção, eu posso ser santo ou não para adorar a Deus. Você deve ser santo para adorar a Deus, porque Deus estabeleceu um modelo de santidade para ser adorado. A gente vai falar mais na frente sobre isso. Amém? Então, Caim e Abel têm a mesma criação religiosa. E eles vão oferecer sacrifício. Mas a Bíblia diz que, diferente de Abel, Caim tinha uma falsa religião. Abel tinha uma religião verdadeira. Caim tinha uma religião o quê? Falsa. Abel era temente a Deus. Caim era um hipócrita. Hipocrisia. Eu agora estava botando gasolina no meu carro quando vinha para cá. E a menina estava cantando. Estava muito alegre lá cantando uma música lá, um pagode, não sei, de alguém. E eu vi que a voz dela era bonita, né? Eu falei assim: por que você não canta na igreja? Eu joguei essa, né? Que estava demorando na internet, não poder passar o dinheiro, o cartão, enfim. Aí, por que você não canta na igreja? Ela, aquela frase que a gente já está acostumado a ouvir: eu já cantei. Jesus. Eu já cantei. Aí eu disse assim: por que parou de cantar? Por que saiu da igreja? Aí ela disse: é tão difícil. Aí eu comecei: nunca foi fácil. Não, olha para cá. Talvez você esteja me vendo aqui, pastor, é difícil servir a Deus. Está me vendo aqui? Nunca foi fácil. Mas Deus sempre dá vitória a quem é fiel. E aí eu comecei a conversar com ela. Falei: mas o que houve? Por que você saiu da igreja? Porque a igreja é um lugar onde as pessoas criticam. Aí começou aquela retórica, sabe? Aquela fala, né? Porque a igreja é um lugar onde as pessoas não amam. Eu falei: poxa, mas você não estava numa igreja séria? Ela: é tão difícil achar uma igreja séria. Eu falei: tu mora em que bairro? Eu moro distante. Não tem uma igreja séria lá perto onde você mora? Porque eu sou pastor e eu estou indo para uma igreja séria. Quem veio para cá hoje veio para uma igreja séria. Aqui nós louvamos ao Senhor, adoramos ao Senhor, temos palavra, temos comunhão, temos verdade, temos sinceridade. Então você precisa achar uma igreja séria, para não se tornar mais um que vai entrar no inferno com essa desculpa que o diabo gosta de dar. Não tem pastor sério, não tem igreja séria, todo mundo é igual. Não, tem homens de Deus que estão fazendo a obra de Deus, tem mulheres de Deus que estão fazendo a obra de Deus. Deus tem pessoas sérias que estão fazendo a obra do Senhor. E eu falei para ela, quando saísse: procura um lugar, uma igreja, para você se congregar. É um lugar, é difícil, eu sei, mas não é impossível. Porque alguém diz assim: pastor, nós somos produto do meio. Mas o que você me diz de Abel e Caim? Abel e Caim não tinham irmãos, não tinha violência, não tinha tráfico de drogas, não tinha injustiça social, não tinha amigos,
também não tinha inimigos. Eram só eles 4. Abel, Caim, Adão e Eva. Não tinha. E por que Caim descamba para o outro lado? Porque Deus vai persuadi-lo a não cometer o ato que ele queria cometer. Deus vai chamar ele, foi o texto que eu li. Por que teu semblante está caído, descaído? Por que está irado? Aí Deus fala assim: se procederes bem, serás aceito. Se procederes mal, o pecado jaz à porta. Seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Mas ele estava certo no seu coração, na sua malignidade, de assassinar o seu irmão. Então ele convida o seu irmão para o campo, porque os dois são lavradores. Aliás, os dois trabalham no campo, um é lavrador, o outro é pastor. E o campo para eles é um lugar de prazer. Eles são irmãos, vamos lá trabalhar, sabe? E quando ele chega lá, ele simplesmente mata, assassina seu próprio irmão. Por isso que o texto de Tiago, ou de 1 João, está dizendo que ele era do maligno. E por isso que ele oferece uma oferta a Deus, e Deus não aceita. Porque Deus conhece não só a sua oferta, mas ele conhece o seu coração. Aleluia, glória a Deus. Amém? Amém. Se procederes bem, será aceito. Sabe o que é curioso nisso, irmão? É que a Bíblia está sempre avisando a quem quer que seja. A Bíblia está sempre falando sobre o verdadeiro adorador. Está sempre orientando o verdadeiro adorador. Sabe? A Bíblia, olha, não vai por aqui. Quantas pessoas a gente trabalha na igreja e orienta, não vem por esse lado. Não faça isso. Não saia da igreja. Não mude a sua maneira de pensar dentro do contexto que é bíblico. Não faça, não faça. A Bíblia está sempre avisando, não faça. Mas parece que as pessoas não entendem. E Deus foi quem advertiu a Caim: se proceder bem, você será aceito. Se você proceder mal, eis que o pecado jaz à porta. Então, o pecado mata. Não se mistura profano com sagrado na hora de se ofertar. Pecado mata. Então eu não posso ser pecador e estar em santidade ao mesmo tempo. Eu posso ouvir o amém da igreja? Amém. E eu não posso trilhar um caminho que eu acho que é legal. Há caminhos que aos homens parece ser bom, mas seu fim não é o melhor. Dá em caminhos de morte. Quando eu e você nos apresentamos a Deus para cultuar, devemos olhar os textos bíblicos que a gente tem que... Eu quero estudar contigo nessa noite. É como se fosse uma aula aqui, a gente vai, sabe? Porque o que é culto? É culto racional. O apóstolo Paulo diz assim: rogo-vos, irmãos, que apresenteis a Deus vossos corpos, sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto, o quê? Racional. É isso que você está fazendo aqui comigo. E aí a Bíblia diz assim: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que você experimente qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ok? Está falando de igreja, está falando de culto, está falando de eclésia, de coinonia, de irmandade, de irmãos. Está falando sobre isso. O problema é, Caim e Abel, eles estão na mesma família, eles estão na mesma igreja, se é que eu posso me expressar assim, eles têm as mesmas informações, mas um é do maligno e não quer ser de Deus, que é pior. Tem gente que está no fundo do poço, arrebentado, mas quando o Espírito Santo toca, quando alguém lança uma corda, quando alguém busca, quando alguém chama a pessoa: não, eu quero, não aguento mais. Mas tem gente que é perversa, não quer sair.
do pecado, não quer sair do que é profano, e quer cultuar a Deus da maneira que acha que quer, que pode. Esse é o problema de Caim e Abel. Abel entende que ele tem que cultuar a Deus dentro daquilo que ele aprendeu. Caim não, ele quer oferecer a Deus a oferta que ele quer. Por isso Deus rejeita a sua oferta. Quando você ou eu nos apresentarmos a Deus para cultuar, que é ofertar, devemos considerar esses textos da Bíblia. Vamos começar, irmãos? Vai lá, vou mostrar um monte de texto aqui na Bíblia que fala que Deus não está nem passando perto de muitos cultos religiosos que se estão fazendo por aí. Amém? Isaías 66, 2. Isaías 66, 2. Deus, quando vai olhar para alguém, Ele olha nessa perspectiva. Deus, quando vai buscar um adorador, Ele busca nessa perspectiva. Isaías 66, 2. Posso ler? Amém. Glória a Deus. Minha água está aqui? Está, né? Obrigado, hein, Robson. Então, bom dia. Posso ler? Amém. Porque a minha mão fez todas estas coisas, e todas vieram a resistir, diz o Senhor. Mas o homem para quem olharei é este. Para quem Deus vai olhar? É para este, o aflito, abatido de espírito e que treme da minha palavra. Amém. Amém. Temor a Deus é o princípio de quê? De toda sabedoria. Glória a Deus. É assim, vou tentar explicar aqui, né? Dentro daquilo que a gente já viu na igreja, no convívio com as ovelhas, com os irmãos. Você peca, o Espírito Santo te entristece, você fica mal, você de cara fica mal, mas se você continuar pecando, o Espírito Santo vai se entristecendo, mas você não vai mais percebendo. O Espírito Santo vai se apagando, você não vai nem percebendo. Aconteceu assim com Sansão. O Espírito se retirou dele, ele nem percebeu. Um erro, chamando o outro, um erro aqui, um erro lá. A confissão que se faz do pecado já não é mais genuína, já é como se Deus tivesse que se enquadrar no meu jeito de viver, né? Há uns anos atrás, eu me lembro aí, os irmãos estão com a idade como a minha, o sujeito pecava, chegava no altar, rasgava o coração no altar, deixava no altar, chorava, se arrependia e mudava. Hoje você vê pessoas até chorando na igreja, mas não se arrepende porque não muda. Todo arrependimento traz mudança. Todo arrependimento genuíno e verdadeiro traz mudança. E quando não muda é porque não se arrependeu. Sim ou não? Sim. Então Deus vai olhar para aquele que treme da sua palavra. Vamos continuar. João capítulo 4, 23. Deus requer do verdadeiro adorador, ou do verdadeiro ofertante, aquele que vai ofertar. João, o evangelho que escreveu João, louvado seja o nome do Senhor. João capítulo 4, versos 23. Aleluia. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Posso ler, queridos? Amém. Aleluia. Vamos lá. Oh, glória a Deus. 4, versos 23. Mas vem a hora, e já chegou, quando os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para ser seus adoradores. Perceba que a palavra, os adoradores adorarão o Pai em espírito. Espírito está com letra minúscula, é o espírito do homem, é a alma do homem, né? Não confunda, vem a hora que você vai adorar no Espírito Santo. Não, você vai adorar em espírito, você, tua alma, com toda a sinceridade, com todo o coração, com toda a tua força, com toda a tua psique, naquilo que é Bíblia. Eu posso ouvir um amém? Amém. E tem outra coisa, o espírito do profeta está sujeito aos profetas.
Não dá para estar aqui na igreja, nós somos pentecostais, nós falamos em línguas, eu creio em visão, eu creio em revelação, eu oro na madrugada, eu jejuo junto com a igreja, nós buscamos ao Senhor, cremos, mas nós não somos desequilibrados. Aleluia. Tem que saber o que está fazendo dentro da Bíblia Sagrada. São os crentes de Bereia. Eu estou lendo aqui, estou falando, estou mostrando a Bíblia. Se tiver crente de Bereia aqui ou em casa, tá, não, o pastor, realmente o pastor está falando, tem base, tem sustentação. O problema de se adorar a Deus, não sendo em espírito, nem em verdade, abriu uma lacuna imensa para que muitos pseudos, falsos adoradores adorem a Deus. Só que engana muita gente. O problema do falso adorador não é ele se perder, é que ele às vezes arrasta multidões. Isso é maligno. Isso não é legal. Amém? Isaías, capítulo 1, 13 ao 15. Olha mais um texto para você. Isaías, isso é muito. Isaías, capítulo 1, versos 13. Luiz, está tudo certinho aí? Então. Não estou. Isaías 1, 13. Posso ver, irmãos? Amém. Isaías 1, versos 13. Aí o texto diz assim, que Deus está falando sobre oferta, tá? E a gente agora está falando sobre culto, sobre oferta, essa questão. Versículo 12, vamos no 12, irmãos. 12. Quando vindes para comparecer perante mim, vamos chamar de Betesda, ou a sua igreja, né? A tua igreja lá onde você congrega. Quando você vem para comparecer perante mim, quem vos requereu só pisar nos meus atos? Vai vendo, continua olhando comigo. Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação. E também as luas novas, os sábados, convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. Quem está falando isso? Deus não suporta quando alguém se junta para adorá-lo em pecado, em iniquidade. Mas pastor, nós não somos pecadores? Sim, todos nós somos pecadores, mas quando a igreja, a estrutura da igreja está comprometida, o ministério está comprometido com o pecado, todo o povo sofre. Sei que está difícil você dar um amém, dizer é verdade, mas é verdade. Dá graças a Deus que você tem um pastor aqui que está falando coisas que estão na Bíblia, que está vivendo contigo uma história. Nós temos uma história aqui, a Betesda. Você não conhece de onde? Nós não caímos aqui de paraquedas. Não abrimos a Betesda, a igreja nasceu de uma hora para outra. Não, nós temos uma história. Temos irmãos aqui, tenho irmãs que pode ser minha mãe, tenho crianças que estão crescendo aqui na igreja. Tem um baterista com 7 anos de idade. Estava um dia desse no colo, está tocando, tem irmãos aí que vão pregar, tem pregadores aqui, tem crianças que vão pregar, já estão sentados no banco, já se preparando para continuar o ministério. Isso significa que nós temos uma história. Amém. E o requerer, Deus não está requerendo só que você pise no templo. Você, quando pisar no templo, levanta a mão santas no santuário para adorar a Deus. Levantar mãos santas no santuário para adorar a Deus. O problema é essa banalização do que é sagrado. E Deus está falando, não posso suportar iniquidade, que é pecado, sabe? Sempre pecando, iniquidade se torna iniquidade, associada ao ajuntamento solene, ao culto público. Deus não suporta, Deus não tolera, Deus não aceita, Deus não recebe. Glória a Deus. Fica ligado, irmãos. E agora nós vamos pegar um outro texto, Amós, livro do profeta Amós,
Olha, profeta Amós. Eu posso, profeta menor, um dos profetas menores, chamado Amós, boiadeiro, né? Amós era boiadeiro, e ele profetizou pesado contra aquele contexto. Olha o que ele fala, olha o que Deus fala. Pastor, o senhor gosta dos versículos antigos da Bíblia? Eu gosto do Antigo Testamento porque ele é base para o Novo. Eu gosto do Novo porque também se relaciona com o Antigo. Toda a palavra de Deus foi escrita para o meu ensino, para o teu ensino. E por isso a gente tem que estudar a palavra do Senhor. Amém, irmãos? Quando eu leio um texto desse, não é a nossa realidade hoje, não é o que está acontecendo hoje. Amós 5, versos 21 ao 23. Aborreço, Deus está falando assim: olha, o culto aí que você está fazendo, eu aborreço, desprezo as vossas festas, e com as vossas assembleias solenes não tenho nenhum prazer. E ainda que me ofereçais holocaustos e vossas ofertas de manjares, não me agradarei deles, nem atentarei para as ofertas pacíficas dos vossos animais cevados. Afasta de mim o barulho, o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas guitarras, bateria, das tuas liras aqui, né? Tudo isso que você está fazendo, afasta de mim, porque eu não vou ouvir. Deus é santo. Ô igreja, Deus é santo. Não pode misturar o que é santo com profano. Deus é santo. Eu já li para você aqui, não sei, uns 4 textos, em lugares diferentes da Bíblia. Tá bom? Amém. Pastor, eu faço a minha oferta. Sim. Vou falar de recursos, de dinheiro. Quem aceita a tua oferta é a instituição que você escolheu para se congregar. Não é o Deus da Bíblia Sagrada. Vou explicar. É forte, né? Pastor, eu sou ofertante, eu sou dizimista, eu faço minhas coisas, eu vou à igreja. Mas se você estiver em pecado, sabe, eu não vou ficar falando de pecado aqui, porque se você vive em pecado, você faz sua oferta, você entrega sua oferta. Eu vou repetir: quem aceita a tua oferta é a instituição que você escolheu para se congregar, não é o Deus da Bíblia Sagrada. Glória a Deus. Abel entendeu como Deus queria ser adorado. Caim queria estabelecer a sua própria forma de adoração, de culto. Tem muita gente assim. Não é pouco não. Amém? Acendendo fogo estranho no lugar onde se diz altar de Deus. Glória a Deus. Tem muita gente assim. Pastor, eu vou à igreja, sabe? Eu canto, Deus é que sabe da minha vida, ninguém quer saber. Não, você precisa de um lugar para se congregar. Eu estou falando agora para o pessoal que está em casa. Você precisa de um lugar para se congregar. Você vai dizer assim: pastor, não tem muito tempo, aí eu tenho que ficar na internet vendo. Sim, mas você precisa de um lugar para se congregar. Amém. Ou aqui, ou em qualquer igreja onde tem um pastor sério, possa te pastorear, cuidar de você, né? Sai dessa, meu irmão. Igreja, eu sou igreja, eu posso ficar em casa, posso. Não, Deus estabeleceu um parâmetro, um modelo de culto para ele ser adorado. A igreja, eu vou repetir aqui, eu já tenho falado isso aqui, vou falar para você que está em casa. A igreja nasceu no coração de Deus, vive no coração de Jesus e é administrada pelo Espírito Santo que ele fez habitar na igreja. Na igreja. O Espírito Santo habita na verdadeira igreja. Glória a Deus. Pastor, tem igreja inclusiva, tem igreja aqui, se tem igreja aqui, eu não quero falar, eu não estou a fim de falar, porque, sabe? A verdadeira igreja é a igreja onde Jesus Cristo é honrado, adorado, exaltado, glorificado, magnificado, onde Ele é respeitado, onde a sua palavra tem peso de santidade. Racandere plavassúbia. Amém, irmãos? Você vê, para mim, para você que está estudando a Bíblia Sagrada, aonde foi que alguém caiu
morto na hora da oferta. Foi em Atos dos Apóstolos. Ananias e Safira vieram trazer uma oferta para Deus. Você está lembrado disso? Vieram trazer uma oferta. Barnabé ofereceu uma oferta de todo o seu coração. Para não ficar mal na fita, Ananias vendeu uma casa, vamos dar uma parte. A gente dá uma parte, aí a gente aparece lá que nem Barnabé, né? Natural de Chipre, homem, também chamado José das Consolações, homem bom e piedoso. Aí Ananias, vamos, Safira, vamos lá, Safira. Tá no culto, é culto. Pedro está lá, mas Pedro não vai nem, sabe? O discípulo está lá, a gente chega, joga lá na oferta e fica bem na frente da congregação. Ramandi canterefácia, covaxúria. Sabe o que eu percebo, irmãos? É que alguém está ouvindo essa palavra, está precisando ouvir essa palavra. Eu sinto no meu espírito que alguém está precisando ouvir essa palavra. Glória a Deus. E aí quando ele chegou diante de Pedro, Pedro cheio do Espírito Santo. Os discípulos estavam cheios do Espírito Santo. E quando o pastor está cheio do Espírito Santo, você pode enganar todo mundo. Você não vai enganar o pastor, irmão. Não dentro desse contexto chamado igreja. Se você for ovelha, você não vai enganar o pastor. Deus vai revelar. Ele revela tudo. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Aí Pedro, Ananias, pois não, Pedrão? Aleluia. Pois não, Pedrão? E de boa aí? Por quanto tu vendeu a propriedade? Não, vendi por tanto. Está aqui. Aí Pedro falou assim, por que encheu Satanás o teu coração para mentir contra o Espírito Santo? Para mentir contra Deus. Está mentindo contra o Espírito Santo, está mentindo contra Deus. E o cara, na mesma hora que ouviu isso, o que aconteceu? Caiu o quê? Morto. E processaram Pedro? Levaram Pedro para o tribunal superior? Não. E Pedro continuou o culto. Chegou os jovens lá, pegaram ele e foi enterrado. Eu acredito que o enterro dele deve ter muita gente. Amém, irmãos? Acho que não foi muita gente lá no enterro de Ananias, não. O pessoal estava com temor no coração. Aí chegou a Safira. Toda bobinha. 3 horas depois. Teve 3 horas para se arrepender. Você já parou para pensar nisso? Que ela teve 3 horas para se arrepender? Quantas horas Jesus ficou na cruz? 3? 3 horas. A crucificação demora ali um processo entre um dia e outro. 3. Ela teve 3 dias para se arrepender. Ou 3 horas para se arrepender. Quando ela chega, Ananias, ou Safira, oi, não sabia de nada. Vendeu por quanto a tua propriedade? Vendemos por tanto. Aí Pedro falou assim, por que vocês combinaram para mentir contra Deus? Por que vocês combinaram para mentir contra o Espírito Santo? Está chegando aí quem acabou de enterrar seu marido e você vai junto. Mulher? E a igreja entrou num temor profundo. Profundo. Porque oferta, a gente não brinca de ofertar. Ou que senão Deus vai rejeitar a tua oferta. Eu posso ouvir um amém? Amém. Quando Deus rejeita a oferta de Caim, Deus primeiro rejeita Caim. Quando Deus aceita a oferta de Abel, Deus primeiro aceita Abel. Então olha para cá. Deus quer a sua oferta? Sim. Mas Ele primeiro quer você. Amém. Por isso não dá para ofertar a Deus de qualquer maneira. Não dá para cultuar a Deus de qualquer maneira. Tem muita gente se enganando, se escondendo atrás da estrutura religiosa criada pelo homem ou pelos demônios, vivendo uma falsa religião. Jesus suporta a cruz, irmãos, para adorar a Deus. Jesus suporta a cruz para adorar a Deus. Quando o homem caiu,
Deus chamou Jesus no céu, o Espírito Santo, e proveu. Sabe? Olha, você vai descer, você vai morrer, você vai ser crucificado, para que todo aquele que você crê tenha vida eterna. Então Jesus sofreu para morreu por mim, por você, para agradar a Deus. Glória a Deus, aleluia. Para cumprir o sacrifício. Louvado seja Amém? Abel entendeu possivelmente, instruído pelos seus pais, que foi preciso que um animal fosse morto, estabelecendo assim a doutrina da expiação. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Abel ouviu junto com Caim que quando Adão e Eva estavam no paraíso, que eles pecaram e que eles foram colocados para fora, aí não foram colocados nus. Deus pegou um animal, matou o animal, fez roupa para eles, colocou roupas nele, e aí começa a doutrina da expiação. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Abel entende isso, mas Caim não. E quantos Caíns tem por aí que não entende que igreja é Cristo morrendo na cruz para deixar a gente entrar no céu, para nos justificar de todo pecado, toda iniquidade, para que a gente se apresente diante de Deus justificado. Glória a Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Abel ofereceu sua vida para Deus. Antes da sua oferta, Abel ofereceu sua vida. Amém? Caim ofereceu sua oferta antes da sua vida, por isso Deus a rejeitou. Então vamos lá, vamos fechar essa parte aqui. Deus, quando quer uma oferta de alguém, Deus não quer a oferta da pessoa, Deus quer a vida da pessoa. O texto diz assim: Deus aceitou Abel e a sua oferta. O texto diz assim: Deus rejeitou Caim e a sua oferta. Amém? Não dá para adorar a Deus de qualquer maneira. Por fim, olha o que Jesus diz em Mateus capítulo 7, 21, para terminar. Olha o que Jesus diz. Mateus 7, 21. Aleluia. Igreja Batista Betel. Estamos aqui todas as quartas, sextas, domingos, pela manhã e à noite, às 18 horas, cultuando ao Senhor. Se inscreva no nosso canal, tá bom? Participa da nossa programação aí no nosso canal. Nós estamos fazendo isso para que você tenha a palavra de Deus, para que você tenha um canal para você poder aprender a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus, ter comunhão conosco. Mateus 7, 21, posso ler? Mateus 7, 21. Daqui a pouco eu vou orar por você, em nome de Jesus. Mateus 7, 21. Glória a Deus. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Qual o lugar que mais a gente diz Senhor, Senhor? Na igreja. Aleluia, glória. A gente mais canta na igreja. Lá fora a pessoa não está falando Senhor, Senhor. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Aí Jesus joga lá para frente. Jesus joga lá para o final de tudo, de todas as coisas. Eu estava conversando com os pastores amigos meus, e anos a gente não se via, muito tempo. E a gente entrou na padaria, sentamos, rapaz, como a gente começou a conversar. Você lembra dessa história e tal? Aí a gente conversou muito sobre muitas coisas. Aí a garota da padaria disse: não vou embora não. Estourou o transformador, a gente ficou no escuro, acendeu o transformador, a gente estourou de novo, e a pessoa passando, o pessoal indo, as meninas querendo ir embora, e chegou uma hora que elas não aguentaram, vocês não vão embora não. Eu falei: minha filha, a gente não se vê há 20 anos. É mesmo? Eu falei: 20 anos que a gente não se vê. Aí
Saímos da padaria, ainda ficamos mais uns 15 minutos na porta da padaria, só conversando, né? Se abraçando. Depois ele vai vir aqui pregar. Já falei com ele, ó, vem aqui na igreja trazer uma palavra, sabe, aquele bate-papo. E no final da nossa conversa, a gente estava conversando, eu falei assim: olha, eu tenho dito lá na igreja que eu pastoreio, que se a gente não entrar no céu, se a pessoa não entrar no céu, não vai adiantar nada ter nascido nessa terra. Não vai adiantar nada ter sido pastor, cantor, evangelista, bispo. Se tu não entrar no céu, não vai adiantar nada. Porque Jesus morreu para você entrar no céu. Eu posso ouvir um amém, irmãos? Aqui o evangelismo é importante, sim, missões são importantes, mas o mais importante é ser um adorador. Porque o fim último de todos nós é lá naquele grande dia adorarmos ao Senhor. Eu falei aqui no domingo, de todas as tribos, povos, raças, nação, muitos virão adorar o Cordeiro que foi morto, que é digno de ser adorado. Deus espera ser adorado. No deserto, na tentação de Jesus, o diabo, no ápice da sua tentação, ele quis que Jesus, de joelho, o adorasse. Ele disse: te darei tudo isso, se prostrado me adorar. A grande obsessão de Satanás é ser adorado. E o homem é um semideus. Às vezes o culto está em cima de uma figura humana. Às vezes o culto está em cima de, sabe, não desmerecendo a honra. Quem tem honra, quem tem honra, a gente tem que dar honra. Mas o problema é quando tira o foco de Deus, tira o foco do sacrifício de Jesus e coloca no homem. E aí não tem como, irmãos. Deus não divide a sua glória. A Deus a glória, a Deus a honra, a Jesus a glória, a Jesus a honra. E tem muitos cultos por aí que o homem está sendo endeusado. Não pode. Tem que bater contra. Tem que dizer não. Posso ouvir um amém? Porque no final, se não entrar no céu, não adiantou nada ter igreja. Estou falando para muitos pastores, não adiantou nada ser pastor de alguma igreja. Eu trabalhei, eu fui, sabe? Eu gosto das profissões que inspira a gente, né? Legal a gente ver uma pessoa bem sucedida. Mas naquele grande dia, Deus não vai chamar juiz. Deus não vai chamar desembargador. Deus não vai chamar presidente. Deus vai chamar os seus pastores que pastorearam nessa terra. E vai dizer: cadê as minhas ovelhas? Na oração sacerdotal, Jesus falou para Deus, deu uma satisfação para Deus: não perdi ninguém, está todo mundo aqui, todos que tu me deu, exceto Judas, para que se cumprisse a profecia, mas está todo mundo aqui. Deus vai demandar, está em Ezequiel 34, Deus vai demandar das mãos dos pastores as suas ovelhas. Amém. Posso ouvir um amém? Amém. Também no último dia, Jesus vai dizer assim: para quem Jesus está dizendo esse texto que eu estou lendo? Para quem ele está falando? Versículo 22 de Mateus 7. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Olha o que Jesus vai dizer. Então eu lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Jesus amado. E ele está falando para quem está fora da igreja. Ele está falando para quem trabalha na igreja. É por isso que a Bíblia diz que o juízo há de começar pela casa do Senhor. Se começa por nós, imagina quem está fora. Eu nunca vos conheci. Deus não conhece quem está em pecado, em iniquidade, em transgressão, em delito. E principalmente aqueles que estão ensinando, conduzindo o povo. Jesus disse dos fariseus: vocês não entram no céu, nem deixam os outros entrar. Sim, está falando na base do legalismo, mas tem muita gente que não entra no céu e não deixa os outros entrar. Doutrina de demônio, ensino de demônio, pastores que não dão testemunhos.
estão tombando, arrastando multidões de pessoas por causa de escândalo. A Bíblia é clara, ai daquele, é inevitável que se venham os escândalos, mas ai daquele por intermédio de quem vem os escândalos. Era melhor que... Então, é um cuidado que o pastor tem que ter para não pecar contra o Senhor. Pastor ferido, as ovelhas se dispersam. Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticam a iniquidade. Aí Jesus fecha aqui e eu fecho também. Amém. Glória a Deus. Apartai-vos de mim, os que praticam a iniquidade. Por que Deus rejeitou a oferta de Caim? Porque Caim era do maligno e não quis se arrepender. Todo arrependimento é um novo começo. Todo verdadeiro arrependimento é um novo começo, é uma nova fase, é um novo estágio. Mas se não tem arrependimento, não tem confissão de pecado. Se não tem confissão de pecado, a expiação, o sangue que Cristo derramou lá no Calvário, ele fica sem expressão para o pecador no sentido de santidade, mas que vai experimentar a ira do Cordeiro por causa da desobediência. Ficou claro, irmãos? Amém. Levanta sua mão, se ficou claro, para eu poder terminar. Ficou claro? Você que está aqui? Então Deus rejeitou a oferta de Caim porque ele era do maligno. E quem é do maligno não pode ofertar a Deus, porque Deus é santo. Tem que passar pelo processo de novo nascimento. Tem que nascer de novo. Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. O pastor trabalha, eu trabalho, para que você não ouça apartai-vos de mim, para que você ouça, vinde bendito de meu Pai. O que o verdadeiro pastor trabalha? Por que nós estamos com o canal da Bethesda no YouTube, nas plataformas digitais? Para falar para você, para te mostrar a palavra de Deus, que você cresça na palavra, que você aprenda a palavra, que você viva a palavra. Amém, irmãos? Amém. Isso aqui tem importância. Glória a Deus. Nosso final é adorar a Deus. Amém. Todos nós diante do Cordeiro, aquele grande dia de todas as tribos, línguas, povos e nações. Vamos orar a Deus, levanta sua mão aqui para a câmera, Pai amado. Amém, Deus, em nome Tá, de tua Jesus. palavra foi Obrigado, pregada. Deus. Teu nome foi glorificado. Aleluia. Que no nosso coração, Sim, o Senhor ache um coração sincero como o de Abel, Jesus. como o de Noé, Amém, Deus. como os profetas da antiguidade, Glória a Deus. que serviram ao Senhor, que adoraram a Deus, que entendeu que a nossa oferta primeira é a nossa própria vida, Senhor. Amém. Não, o Senhor não quer o nosso dinheiro, o Senhor quer nosso coração. Aleluia. O recurso, o dinheiro, vem como consequência. Amém, Jesus. Deus, que ninguém se engane, Glória a Deus. que ninguém ache que vai por doar muito dinheiro para a igreja, ou, sabe, vai entrar no céu, não. Nós entramos no céu por causa do sacrifício de Jesus na cruz, do seu sangue derramado por mim e por cada um, e aí a nossa vida passa a ter sentido, porque nós reconhecemos Jesus Cristo como Salvador, é o único que pode nos livrar do pecado, da morte e do inferno. E a nossa oferta seja a nossa vida, os nossos recursos, as primícias. Oh Deus, um dia desse eu estava, alguém falando comigo que fulano deu tanto dinheiro para poder resolver uma questão, não conseguiu resolver. Eu falei, meu Deus, na igreja a gente não pede dinheiro, a gente não, sabe, é tão mais fácil servir a Deus, entregar sua oferta, seu dízimo, sua contribuição, voluntário. Que ninguém entrega nada obrigado, Senhor, e longe de nós obrigar alguém a cultuar a Ti, a oferecer a Ti oferta. Mas eu quero nessa hora, Pai querido, abençoar cada vida que está nos ouvindo, que está orando comigo,
abençoar cada lar, cada família, e que sejamos como Abel, que ofereceu o melhor da nossa vida e da nossa oferta ao Senhor. E pela fé, ele ofereceu o melhor do seu rebanho, da gordura do seu rebanho. Pai amado, pela fé também possamos entregar o melhor que nós temos a Ti, a nossa própria vida, os nossos recursos. O Senhor possa multiplicar, abençoar, que o Senhor possa duplicar, triplicar, Senhor, 30 por 1, 60 por 1, 100 por 1. O Senhor abençoou Isaac naquele tempo, e a Bíblia diz que Isaac prosperou e ficou riquíssimo, porque Deus o abençoava. Ele plantava 1 e colhia 100, andava na face a couva súbia. Tu és o mesmo Deus de Isaac, de Abraão, de Jacó. Tu és o Deus que cuida das nossas finanças. Repreende o devorador na vida dos teus servos e abençoa cada lar, cada família. E, Senhor, que a nossa maior oferta seja o nosso próprio coração. Porque se oferecemos a Ti o nosso coração, as outras coisas acontecem naturalmente. Muito obrigado por essa palavra. Muito obrigado pela igreja, que local. Muito obrigado pelos meus irmãos que estão comigo na internet. Senhor, abençoa cada um, a cada casa, a cada lar, a cada família. Nós oramos em nome de Jesus. A igreja diga amém. Amém. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Amém.